Olá! Um dos assuntos que chama atenção no meio evangélico é a questão do anticristo. O anticristo, de acordo com boa parte dos evangélicos, é a formação de um reino ou a formação de um poder, de um governo que irá trazer paz. Trazer paz no Oriente Médio, trazer paz no mundo, mas que depois de 3 anos e meio, isso reverte em mais e mais destruição, onde a partir daí então há uma intervenção do céu através de Jesus. Essa teoria evangélica é baseada em Daniel 9, verso 27, que diz o seguinte: esse rei fará com que muitos povos, um acordo durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Nessa teoria do anticristo, que a gente encontra na internet e tudo mais, afirma que através desse texto tem toda a base e que no final da meia semana, 3 anos e meio, então se findará o tal governo de paz e a destruição virá. Será que é essa a mesma interpretação? Será que o anticristo será um governo que vai trazer paz apenas por 3 anos e meio? O que a profecia bíblica, através de seu contexto, pode nos revelar? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já nos conectando com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar desse Brasil, em qualquer lugar do mundo através da internet, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E é um prazer muito grande poder estar aí perto de você, entrando em sua casa, junto de você, onde quer que você esteja, seja na palma da sua mão, através de um smartphone. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer muito grande ter a sua companhia, sabendo que é você quem faz o programa acontecer. Neste programa, você pergunta e a Bíblia responde. Estamos ao vivo, mas quem está na mira para responder de acordo com a verdade é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Boa noite. Olá, Tito. Estamos começando mais um programa e queremos que os nossos irmãos das mais diferentes igrejas continuem acompanhando o programa, porque para nós é uma satisfação estudar a Bíblia com todos vocês. Mesmo que discordemos em alguns pontos, com certeza Deus tem coisas novas a ensinar a todos nós e por isso agradecemos o seu carinho, agradecemos por você separar um tempo para estudar a Bíblia conosco. Ok, professor, a gente já começou o programa de hoje com um tema que é bastante comum no meio evangélico, bastante explorado e muitas tentativas de interpretação sobre a questão do anticristo. A questão do anticristo na Bíblia, professor, eu li aqui o texto de Daniel 9, 27, onde boa parte das teorias se baseiam para apresentar ali o que vai acontecer por ocasião desse governo que vai instituir paz por um tempo. Como que a gente consegue interpretar isso, meu amigo? É importante, em primeiro lugar, identificarmos o significado para o nosso telespectador e ouvinte da palavra anticristo. Anti quer dizer contra, então, portanto, anticristo é contra Cristo. Com isso, não queremos dizer que um poder sempre seja abertamente contra Cristo. Nós vamos perceber na Bíblia que alguns poderes contra Cristo, na verdade, são contrários a certas doutrinas e verdades de Cristo.
Então, anticristo é algo ou alguém que se coloca contra Cristo ou contra uma verdade revelada por Cristo. Nós vamos fazer uma breve análise disso, mas antes eu gostaria também, além de explicar o significado do termo, analisar Daniel 9:27, que foi o texto que o Tito leu para nós e que é usado para falar da vinda de um anticristo que vai governar o mundo pouco antes da volta de Cristo, né? O verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O termo ele, o pronome ele aqui no verso 27 é interpretado por pentecostais como uma referência ao anticristo. Então, neste caso, o anticristo faria uma firme aliança com muitos. Na metade da semana, ou seja, na semana profética, isso são 7 anos, cada dia equivalendo a 1 ano. Então, na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio de governo do anticristo, viria a destruição dele em seguida, porque ele estabeleceria um falso reino de paz em Jerusalém. Porém, essa interpretação ela é muito fantasiosa. Por quê? O pronome ele não deve ser interpretado como o anticristo. Este pronome aqui, o antecedente mais correto para ele é o personagem do verso 26. E se nós entendermos isso, nós veremos que essa teoria do anticristo em Daniel 9:27, ela é totalmente furada. Então, quem é esse ele do verso 27? Vamos ler o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Este ele que fará firme aliança com muitos não é o que destruiu o santuário, mas é o ungido, o príncipe. A ênfase desta profecia, das 70 semanas, em Daniel, não é o anticristo. A ênfase da profecia é o ungido, é Jesus Cristo. Quando você estuda as 70 semanas de Daniel, que equivalem a 490 anos, considerando um dia como um ano em profecia apenas, ao você estudar o período dos 490 anos, você vai chegar no período do batismo de Cristo e no período da morte de Cristo. E quando fala que ele fará firme aliança com muitos, está falando do ungido, de Cristo, que por meio de sua morte, ele faria uma aliança de salvação com muitos. E isso se enquadra no contexto porque diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando nós vamos para Mateus 27:51, nós vemos que foi Cristo quem, por sua morte na cruz, fez com que os sacrifícios perdessem a validade. Porque agora o sacrifício supremo, que é o de Cristo, já tinha se cumprido pelo ser humano. Então, Mateus 27:51 diz o seguinte: eis que o véu do santuário, logo após a morte de Cristo, se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, quando Cristo morre, ele morre bem no final da primeira semana de Daniel, capítulo 9:27, né? Então é no final desses 3 anos e meio, ou do final da semana profética, é que ele faz cessar o sacrifício, por meio da sua morte na cruz. Então, nós não podemos interpretar o ele do verso 27 como sendo anticristo, porque o antecedente dele, na verdade, é Cristo ungido. E o centro da profecia é Cristo, não é o anticristo. Outro detalhe,
Quem é então o anticristo na Bíblia? Primeiramente, eu disse para você que é todo o poder que é contra Cristo ou que não seja necessariamente contra a pessoa de Cristo, mas contra doutrinas ensinadas por Cristo. Seguindo o método protestante de interpretar as profecias até o século XIX, ou seja, o método historicista, ou seja, que Deus revela seus planos ao longo da história, fazendo uso da Bíblia e da história, dos eventos históricos para desdobrarmos as profecias, nós conseguimos identificar o anticristo com o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7:25, Daniel 8:11, Daniel capítulo 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse 13, Apocalipse 17. E resumidamente eu vou lhe dizer, porque eu não vou estudar com você 5 capítulos agora. Vou ler só um desses versos, e aí os outros eu vou citar para você depois estudá-los em paralelo. Em Daniel 7:25, fala de um poder que nos últimos dias se oporia a Deus e às suas verdades. E aqui diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Analisando esse texto com a história, nós vemos que o único poder que se atribuiu a prerrogativa de representar Deus, que mudou a lei de Deus e que perseguiu os santos na Idade Média foi o papado. E quando você vai para o capítulo 8, verso 11, diz que este poder, representado pelo chifre pequeno, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O papado, por meio de indulgências, intercessão dos santos, veneração a Maria, acabou ofuscando o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Esse mesmo poder aparece em Daniel 11, depois este poder, no sistema historicista de interpretação, aparece em Apocalipse 13 como uma das bestas e aparece em Apocalipse 17, sendo a igreja na sua fase apostatada que abandonou as doutrinas de Cristo. Então, faça um estudo bíblico considerando a história. Use o método historicista de interpretação. Isso que eu estou lhe apresentando não é uma novidade. Isso aí, os protestantes, especialmente de fala inglesa, ensinavam até o século XIX. Então, o anticristo, ou seja, o poder que no fim dos tempos vai se opor contra a verdadeira adoração a Cristo, que será, obviamente, no seu verdadeiro dia de guarda, é o mesmo poder de Daniel 7:25, Daniel 8:11, Daniel 11, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E para, obviamente, não lhe deixar aí à mercê, eu vou lhe indicar um livro, entre outros que eu poderia indicar, mas vou lhe indicar um livro para você estudar esse assunto profundamente e ter dados, tanto bíblicos quanto históricos. O título do livro é Pelo Sangue do Cordeiro. Neste livro, o pastor Vanderlei Dornelles abordou de uma maneira muito interessante, né, essa questão de Apocalipse 13, o anticristo também, o poder que vai se manifestar no fim dos tempos para levar as pessoas a uma adoração que não seja diretamente a Deus. Este livro você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, pelo site cpb.com.br, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, ou ligue no horário comercial 0800 979 0606. Este é um livro muito interessante
para você começar a estudar esse assunto e para você perceber que o que a Bíblia ensina sobre o anticristo é algo muito e muito mais amplo. Ok, professor, muito bem. Esse é um assunto vasto que a gente precisa trabalhar cada vez mais para poder entender realmente esses acontecimentos do final dos tempos. Nós estamos vivendo, acreditamos sim, que estamos vivendo nos últimos momentos deste planeta. E esses acontecimentos, de fato, irão acontecer de acordo com a profecia bíblica. Portanto, estude aí o Apocalipse, Daniel, aproveite o programa Bíblia Fácil, eu tenho certeza que você vai compreender muitas coisas da profecia bíblica juntamente com a história e vai fazer você compreender e entender e saber os fatos que poderão acontecer, que irão acontecer no futuro. Eu sempre digo, a gente tem a palavra de Deus para estudar o passado, compreender o presente que vivemos e saber o que vai acontecer no futuro através da sua palavra. Estude mais a palavra de Deus. O objetivo do nosso programa também é esse, motivar você a estudar este livro sagrado. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas através do SMS. O número é 12 981 51 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora, estamos ao vivo. Você pode mandar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que além de você poder mandar as suas perguntas, vai dizer ali que o programa está no ar, você pode mandar, ela chega também instantaneamente para mim, ou você pode pesquisar no nosso blog, você pode se aprofundar em vários assuntos que colocamos ali sempre para que possa enriquecer mais o seu estudo, tá bom? Você tem várias formas, participe, faça o programa acontecer. Como, por exemplo, a pergunta do Marcos Rogério, ele é de Peruíbe, no litoral de São Paulo, professor. E ele diz o seguinte, Deuteronômio 6,13 está falando o seguinte, eu vou ler aqui para depois fazer a pergunta, tá, professor? Deuteronômio 6,13 diz o seguinte, temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. A questão é a seguinte, nós podemos jurar por Deus, professor? Na verdade, Jesus, em Mateus capítulo 5, nos orientou a não jurarmos. E o porquê que em Deuteronômio Deus disse para jurar pelo nome dele? Porque o povo, saindo da escravidão egípcia, totalmente insensível, totalmente acostumado com práticas pagãs, eles eram ensinados a jurar a toda hora, em nome das falsas divindades. Então Deus, no seu processo de reeducar os seus filhos, ele diz assim, olha, jurem só pelo meu nome, pelo nome de mais nenhum Deus. Até que chega um momento na história em que Deus já reeduca os seus filhos quanto às divindades pagãs, e aí Jesus, em Mateus capítulo 5, 34, 33 em diante, diz o seguinte, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, Deus estava num processo de reeducar o seu povo. Depois da reeducação, a orientação clara de Jesus é para não jurarmos. Ok, muito bem. Participe mandando as suas perguntas para a gente. Deixa eu só pegar uma pergunta do SMS que chegou aqui, interessante. Está aqui. A próxima pergunta agora, ela chegou pelo nosso Facebook, já preparei a próxima aqui pelo nosso SMS, eu vou pescando as perguntas de todos os lados. Mas essa foi o Bruno Santos que mandou pelo Facebook e ele diz o seguinte, olá, boa noite, sou da Igreja Batista, mas fico ligado no programa de vocês e já me esclareceram muitas dúvidas. Hoje gostaria de saber se Deus vem à Terra antes do juízo final. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O nome dele é Bruno Santos, professor. A pergunta dele, nosso irmão Batista, Jesus
vem à terra antes do juízo final? Boa sua pergunta, meu irmão. Veja, o juízo de Deus tem realmente 3 fases, uma fase pré-advento, outra durante o milênio e o final, o juízo final depois do milênio. Realmente, Cristo vai voltar antes do juízo final, que ocorre depois do milênio, para ele executar o que decidiu no juízo pré-advento. Tá? Eu vou ler aqui para você um texto que se encontra em Mateus 16, verso 27. Só antes, para você seguir uma cadeia de textos mais ampla para entender, leia Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Ali menciona-se uma cena de juízo, né? O ancião de dias, Deus o Pai, juntamente com Cristo, e os anjos ao redor do trono e livros sendo abertos. Essa fase ocorre antes da volta de Cristo. Quando ele voltar, é para fazer isso aqui, ó. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, que estavam presentes no juízo, não é? E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então, quando Cristo voltar em glória e majestade, diz ali Mateus 25, 30 e 31, ele virá ao final da primeira fase do juízo. Em seguida, ele leva os justos para o céu, como entendemos de João 14, 1 a 3. Depois, passamos 1000 anos no céu, de acordo com Apocalipse 20. E depois dos 1000 anos, diz Apocalipse 20, verso 10, Satanás é lançado no lago de fogo, juntamente com os ímpios. E aí ocorre o juízo final. Tá bom? Se o irmão não solicitou ainda, solicite, querido irmão, o nosso curso Verdades para o Tempo do Fim. Ali tem uma lição sobre o milênio e nesta lição você vai conseguir entender as 3 fases do juízo e em qual delas ali a segunda vinda de Cristo se encaixa, tá bom? Muito bem, professor. Então, está aqui o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico gratuito aí na sua casa, você pode entrar no nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim, e você vai poder clicar ali e pedir o seu curso bíblico gratuito. Esse curso bíblico já alcançou milhões de pessoas. Você também pode ser alcançado por ele. É gratuito, é um presente nosso para você. Se você ainda preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial e nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação, cadastrar você e mandar para sua casa gratuitamente. Verdades para o Tempo do Fim, vários assuntos que eu tenho certeza que vão enriquecer o seu aprendizado na Palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo ou então peça amanhã pelo nosso telefone comercial 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Muito bem, tem uma pergunta aqui antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu acho que vai dar para você responder. Quem mandou foi a Daniela de Santa Catarina. Daniela, sua pergunta está na mira. Muito obrigado pela sua participação. E a questão dela é a seguinte, desafiadora. Ela diz: boa noite, estou estarrecida com uma das várias blasfêmias e enganos do adventismo. Como vocês enganam seus seguidores com a mentira que a mulher do Apocalipse não é Maria? Mentem dizendo que representa a igreja. Como foi isso? Foi a igreja que criou Cristo na enganação de vocês. Na verdade, foi Cristo que criou a igreja. Podem tentar se justificarem? Professor, a questão da Daniela, ela está aqui acusando de que blasfemamos quando apresentamos a igreja de Apocalipse, ou melhor, a mulher de Apocalipse como igreja e não Maria, mãe de Jesus. Qual é a explicação bíblica para isso? Como chega-se à conclusão de que a mulher de Apocalipse é igreja, não especificamente Maria, mãe de Jesus? Só um pouquinho, nós temos 3 minutinhos, acho que dá? 3 minutinhos? Sim. Dá. Vamos lá. ser bem rápidos assim, mas outra hora a gente vai postar um estudo mais detalhado para a nossa telespectadora. Veja bem, irmã, nós não estamos diminuindo o papel de Maria, pelo contrário.
né? Nós cremos na importância da mãe de Jesus e cremos que não foi por acaso que Deus a escolheu para educar o Salvador, né? Agora, nós não podemos ver Maria como sendo a mulher de Apocalipse 12, por quê? Se você estudar o Apocalipse, você percebe que o Apocalipse trata muito do conflito entre o bem e o mal, dos ataques do dragão, o diabo, contra a igreja. E você percebe que em profecia, mulher representa a igreja. Leia, por exemplo, 2 Coríntios 11:2. Paulo diz ali que ele estava preparando a igreja como uma virgem pura para apresentar ao esposo, que é Cristo. Então, em profecia, mulher simboliza a igreja. Mesmo que existam algumas características que pareçam Maria, você vê, por exemplo, no verso 6 que é impossível ser Maria. Diz assim, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Quando você estuda profecia, há uma regra hermenêutica, interpretativa muito clara, que em profecia um dia equivale a um ano. Tá? Você pode ler sobre isso em Números 14:34, Ezequiel 4:6 e há outros textos. Então, esses 1260 dias são os 1260 anos que a mulher foi protegida contra o ataque do dragão. Ora, não tem como Maria enquadrar-se numa profecia de 1260 anos, ela não viveu tudo isso. Então, os 1260 anos são exatamente o período da história de 538 a 1798 em que a Igreja de Deus se escondeu da perseguição no período medieval. Então, não fique chateada, brava, achando que é uma blasfêmia, não. Nós não estamos desmerecendo a mãe de Jesus, só mostrando que nesse contexto não tem lógica colocarmos ela como sendo, assim, objeto de interpretação, tá? Aprofunde-se cada vez mais no assunto, né? Conte conosco e vamos seguir juntos aí aprendendo mais sobre a Bíblia. Ok, muito obrigado, professor. Nós estamos no primeiro bloco, nós temos que ir para o intervalo, mas aí formule a sua pergunta, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser, juntos queremos aprender mais da Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, já temos aqui mais de uma centena de perguntas, mas a gente tem que ir para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9h34, estamos ao vivo. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode participar. Quero agradecer porque você tem participado no programa. Às vezes, a sua pergunta, aquela que você fez, não foi pescada, não foi escolhida. Mas não desista não, continue assistindo, continue mandando, que a qualquer momento a sua dúvida vai ser esclarecida, vai ser colocada na mira, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você fazer o nosso programa acontecer. Para você participar, você pode mandar por SMS, o número é 12 98151 0101. Você pode mandar pelo Twitter, que é uma forma mais compacta de você objetivamente fazer a sua pergunta, ou você pode mandar pelo nosso Facebook e o nosso blog. Facebook, namiradaverdade.nt e o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Maurício Cristiano. E já tem perguntas aqui no Twitter também que estão já prontas para ser pescadas. O Maurício pergunta o seguinte. Olha só, ele fiz uma pergunta há 2 semanas e vocês não responderam, pois a sua pergunta foi pescada, meu irmão. É sobre a unção com o óleo. Só os presbíteros da igreja podem ungir ou qualquer pessoa pode ungir outra pessoa com óleo? E qual é a real função do óleo na unção? Professor Leandro Quadros, esse assunto de unção na Bíblia, o que quer dizer? Qual é o princípio da unção? Qualquer um pode ungir, pastor, presbítero apenas que podem ungir? E qual é a função do óleo? Veja, primeiramente,
A unção com óleo no Antigo Testamento, como lemos no livro de Juízes, era para estabelecer alguém numa função de reinado. Então, por exemplo, Samuel ungiu Davi, derramou óleo sobre Davi, demonstrando que a partir dali ele estava recebendo autoridade de rei. Então, no Antigo Testamento tinha essa função. No Novo Testamento, nós percebemos que simbolizava a aceitação da vontade de Deus, do Espírito Santo na vida da pessoa, porque o óleo é também um símbolo do Espírito Santo. E como que isso era feito? Tiago 5,14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, quando a pessoa estava num momento de doença, o presbítero, que equivale em algumas igrejas ao presbítero ou ao ancião, é a mesma coisa, né? Era uma pessoa com esta função, além do pastor, que podia fazer isso. Não era qualquer pessoa que recebia esta incumbência nas Escrituras. A pessoa, ao ser ungida com óleo, ela estava dizendo que aceitava a vontade de Deus para a vida dela. E a cura acontecia. Poderia acontecer de Deus não querer curá-la, ser da vontade dele que ela descansasse, obviamente. Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Agora, tem este propósito. E como nós percebemos aqui, não era algo banalizado, como se acontece hoje. Era quando o indivíduo estivesse doente, quando estivesse numa situação mesmo de necessidade. Hoje em dia, você vê vendendo óleo disso, óleo daquilo. Isso é banalizado, isso não tem a ver com a prática bíblica. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Twitter. Quem está mandando aqui é o Tiago Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: dízimo em Hebreus 7, 4, 5, 11, 18, 19, por que é pouco ou nem falado? A questão do dízimo ali em Hebreus 7, professor. Por que não é comentado sobre o dízimo? No próprio Novo Testamento, parece que pouco se comenta sobre o dízimo. Como que a gente pode afirmar que o dízimo é válido ou perdura até os nossos dias? Veja bem, amigo telespectador e ouvinte, não é difícil entendermos esse assunto quando consideramos o quê? Qual era a Bíblia dos apóstolos? O Velho Testamento. O Velho Testamento. Quando Paulo escreveu Hebreus, ele não sabia que a carta dele ia fazer parte. Outra coisa, os judeus cristãos eram criteriosos em duas coisas: guardar o sábado e dízimo. Então não era o problema deles. Então digamos que não tivesse o Novo Testamento. Isso é irrelevante porque Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só. Nós só dividimos em Antigo e Novo Testamento para sabermos os livros que foram escritos antes e depois de Cristo. Agora, se você for mais atento ainda, mesmo que Hebreus mencione a prática, o fato de mencionar já demonstra que era um sistema válido. Por quê? Por que mencionar algo que não é válido para o leitor de Hebreus? Não teria lógica, né? O argumento, né? Então você vê que Jesus aprovou a prática do dízimo em Mateus 23, 23. Estou falando do dízimo sério, como ensinado na Bíblia, como um princípio de adoração a Deus, de reconhecimento de que Ele é o dono de tudo. Não estou falando dessa vergonha que existe por aí, que é comprar e barganhar com Deus. Então, quando eu falo de dízimo, por favor, tenha em mente o dízimo como é ensinado na Bíblia por muitas igrejas protestantes sérias, inclusive o catolicismo, mesmo que não ensine o dízimo bem como é na Bíblia, pelo menos o catolicismo leva bastante a sério também, tá? Então há igrejas sérias que não comercializam aí com as pessoas. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã,
do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vocês perceberam? Jesus disse que era para eles praticarem o dízimo, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e o amor. Ou seja, Cristo foi favorável ao dízimo. E quando você vai em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo fala claramente, fazendo menção ao sistema levita, que o dízimo tem que ser utilizado para a manutenção da obra de evangelização. Então, existem sim no Novo Testamento referências ao dízimo, às ofertas, mas lembremos, mesmo que sejam poucos, isso é irrelevante considerando que a Bíblia é uma coisa só e temos o Antigo Testamento. Muito bem. Próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Paulo de Ivinhema. Sua pergunta está na mira. Agora, ele mandou um monte e continua mandando. Não é pela quantidade, ela foi pescada aqui e ela é pertinente ao assunto, que diz o seguinte: por favor, expliquem a controvérsia entre Lutero e Zwinglio a respeito da presença de Cristo no pão da Santa Ceia celebrada pelas igrejas cristãs. O que é isso, professor? Que controvérsia é essa entre Lutero e Zwinglio a respeito da presença de Cristo no pão da Santa Ceia? Lutero e Zwinglio tinham diferenças, né? Lutero veio do catolicismo, então ele tinha uma crença na chamada transubstanciação, né? Na transformar os emblemas no corpo de Cristo. Já Zwinglio, se eu não estou enganado, que eu não me recordo bem da história, cria na consubstanciação, me parece, que os emblemas estariam com o corpo de Cristo. Obviamente, nenhum dos dois acertou neste ponto, tá? Quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que o pão e o vinho são símbolos de Cristo, não são o corpo real de Cristo, ou não são elementos que se juntam realmente com Cristo. Então, vou ler aqui um texto para você. 1 Coríntios, capítulo 11, a ênfase de Paulo na Santa Ceia é você celebrá-la até que o Senhor venha. Ele não está preocupado com transubstanciação ou consubstanciação, isso não é o problema na Bíblia, né? 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Veja, cada vez que eles comessem do pão, eles não estavam comendo o corpo de Cristo literalmente, eles estavam lembrando, fazendo isso em memória de Cristo, tá? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a ênfase bíblica, tá? Comer do pão e do suco da uva ou vinho é fazer isso em memória de Cristo. Isso é um emblema que nos leva à morte e sacrifício de Cristo e à sua ressurreição. E nos ajuda a celebrar também até o dia em que ele vai voltar para nos buscar e concluir definitivamente o seu plano de salvação. Lógico, Lutero, Zwinglio, Calvino, grandes homens de Deus contribuíram e muito para a teologia, mas não eram perfeitos. Assim como nós também não somos perfeitos, temos coisas a melhorar, conceitos a mudar. Ok, muito bem. Bom, como você sabe, na internet tem um vasto campo de interpretações, de revelações, de teorias de conspiração e tudo mais. Uma das que estão em pauta aí, ou que está em pauta aí, é a questão da teoria do Blue Beam. Professor Leandro Quadros, não sei se você sabe muito bem ao certo o que é isso, mas deixa eu explicar um pouquinho, porque tem duas perguntas que basearam-se nisso e eu vou colocar aqui. Quem mandou a primeira foi o Ângelo Souza. Ele diz o seguinte: há muitas aparições de sinais, como, por exemplo, em Jerusalém,
um círculo no céu e com sons de trombetas. Também houve no espaço foto tirada pelos telescópios Hubble, uma suposta cidade horizontal ou anjos saindo da Terra, filmados pelo satélite, sem falar em outras coisas. Isso seria preocupante para o povo de Deus? Aí o João Carlos pergunta o seguinte: o que vocês me explicam sobre essa Blue Beam? Deixa eu ver o que fala assim, não sei se é assim que se escreve, tá? Mas vocês devem saber do que estou falando. Pois não. A questão do Blue Beam, professor, é um projeto, é uma teoria da conspiração de que, até mesmo cita-se o nome da NASA, eu não sei se realmente está dizendo da NASA sobre isso, mas de que existe um conjunto de satélites que está projetando supostas imagens da Terra Prometida, supostos sons de trombetas, para que num futuro isso seja projetado, para que o povo comece a achar que Jesus está voltando e que seria aquele engano de Satanás, que Satanás se faria como anjo de luz e que apareceria nos altos dos céus. Ou seja, essa teoria está tomando conta da internet e as pessoas começam a perguntar, porque tem vídeos que começam a mostrar, tem lugares que começam a se ouvir sons. O que a gente pode dizer sobre isso, professor? Pois olha, Tito, é uma novidade para mim isso, né? Foi bom você ter contextualizado isso, mas vamos mostrar um texto bíblico que vai desmerecer essa teoria, né? Eu acho que a preocupação em querer ficar sabendo sobre isso, eu acho que aí que seria mais coerente, professor. Porque as pessoas ficam gastando tempo na internet ao invés de estudar a Bíblia. É isso aí que é um ponto que você entrou, que é a nossa maior preocupação, né? As pessoas passam mais tempo com as teorias da conspiração do que com a Bíblia. E aí o diabo acaba tendo êxito nisso, né? Quando o diabo consegue nos desviar do estudo da Bíblia, o diabo vai arrebentar com a nossa espiritualidade. E aí a gente é enganado, né, por esse tipo de coisa fantasiosa. Para ver como é fantasioso, como não tem como usar, projetar imagens para imitar a volta de Cristo, vou mostrar para esse telespectador e ouvinte do que o diabo é capaz de fazer. Apocalipse 16:14 fala assim: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui diz que os demônios têm poder de fazer sinais miraculosos. Ou seja, é algo muito mais espantoso do que simplesmente projetar imagens e imitar a volta de Cristo. Em Mateus 24:24, Cristo disse que os sinais realizados por falsos profetas seriam tão bem feitos que enganariam até mesmo aqueles que foram eleitos por Deus, que poderiam enganar até mesmo os eleitos. E tem um outro texto que eu gostaria de deixar para o nosso telespectador. Aqui está o conselho de Paulo para nós. Ao invés de ficarmos perdendo tempo com teorias da conspiração, Paulo diz em Colossenses 3,16 o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se na sua caminhada cristã você não está fazendo isso, pode ter certeza, Satanás está desviando você daquilo que é o mais importante. Muito bem, professor. A verdade é o seguinte: fatos irão acontecer realmente. Agora, se essas coisas estão parecendo uma forma de programar o que vai acontecer, o que eu tenho que me preocupar é com a minha salvação hoje. E eu conhecer a questão da salvação é apenas na Bíblia. Então, o que você tem que fazer é se dedicar a estudar o nosso manual de sobrevivência e se preparar para que quando Jesus voltar, você não seja pego de surpresa, tá bom? Estude a Bíblia. Este
programa tem esse objetivo, motivar você a estudar a Bíblia. Continue estudando, continue assistindo os nossos programas e eu tenho certeza que você vai estar se preparando para o grande dia da volta de Jesus. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Cássio Brandão e ele diz o seguinte: o pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão, certo? Certo. No livro de Atos, no capítulo 5, fala sobre Ananias e Safira, que queriam enganar o Espírito Santo por causa de dinheiro. Depois que Pedro falou, Ananias caiu morto. Assim também aconteceu com Safira. Então, quem peca contra o Espírito Santo morre, já que não tem perdão para que viver? Em nosso tempo ainda é assim? Quem peca contra o Espírito Santo morre? É comum isso acontecer? Ok, então ele usou a base de Ananias e Safira. E a pergunta dele é a seguinte: o pecado contra o Espírito Santo tem morte instantânea? Não necessariamente. No caso de Ananias e Safira, aquilo aconteceu pelo seguinte: a igreja estava no seu início e se aquela blasfêmia fosse tolerada, o crescimento e expansão da igreja seria totalmente prejudicado, porque não se teria nenhuma reverência para com Deus. Então, naquele contexto, veio-se um castigo duro sobre eles, porque eles, na presença da igreja, de forma atrevida, tentaram, entre aspas, enganar, roubar, mentir contra o Espírito Santo. Então, naquele contexto em que a igreja precisava crescer com temor a Deus, foi necessário o castigo imediato. Agora, é óbvio, aquilo é um caso à parte, porque, na verdade, o castigo final para quem pecar contra o Espírito Santo ocorrerá depois da volta de Jesus Cristo. Muito bem, já que a gente começou a falar sobre teorias aí, tem uma pergunta capciosa aqui para você, professor. Vamos ver como é que você se sai dessa, meu irmão. A questão é a seguinte: poderia comentar a visão da senhora Ellen White sobre a constelação de Órion, no qual ela disse que a Santa Cidade desceria por aquele espaço aberto? Tal visão foi relatada no livro Primeiros Escritos. A volta de Jesus poderá ser daquela constelação de Órion, professor? Veja, Ellen White teve realmente uma visão a respeito do assunto em que ela viu a volta de Cristo, ou a descida da Cidade Santa. A descida da Cidade Santa também, como se fosse Cristo se manifestando também com uma pequena mão. Sabe que os intérpretes dessa citação, eles não entram num acordo. Alguns acham que ela realmente está dizendo que a Cidade Santa desceria por aquele lugar, mas já outros que leem na citação dela, como se ela estivesse dizendo que por aquela região viria, não necessariamente pela constelação. Então, eu particularmente ainda não tenho um assunto fechado sobre isso, porque existem essas duas interpretações, tá? Então, um dia em que eu me aprofundar nas duas interpretações, quem sabe eu escolha uma delas. Agora, com certeza, as cenas que Ellen White vê sobre a volta de Cristo, sobre a nova terra, são impressionantes. Aquilo que é realmente claro para nós, por exemplo, no livro Visões do Céu, né? Leia este livro para você ver, e ali tem coisas realmente claras a respeito da volta de Cristo e da nova terra. Muito bem. Próxima pergunta pelo nosso WhatsApp aqui, uma pergunta simples. Quem mandou foi a Ana Dani. Ela pergunta o seguinte: Ana de Campos, no Rio de Janeiro, eu queria saber por que os adventistas não podem louvar a Deus através da dança? Por que na igreja não tem o louvor a Deus através da dança, uma vez que lá no Velho Testamento, Salmos, existem muitas formas de expressão de louvor através da dança? Por que a igreja adventista não aceita o louvor através da dança? Pelo seguinte, minha irmã, nós não somos contra a dança bíblica litúrgica, né? No Salmo 150, verso 4, nós percebemos que as pessoas louvavam a Deus com danças, só que as danças bíblicas não têm nada a ver com as danças hoje, né?
nas danças bíblicas, os homens dançavam próximos aos homens e as mulheres próximas às mulheres, para evitar o contato sensual, porque não importa se você é casado ou não, ou bem resolvido ou não, o contato físico com uma pessoa do sexo oposto, ainda mais se você acha bonito, você vai sentir atração por ela. Isso é natural, ainda mais com essa natureza nossa que está corrompida e aí nos leva ao pecado, não é? Então a dança litúrgica bíblica era assim, não tinha a sensualidade. Então hoje nós não entendemos que essas danças sensuais tenham alguma relação com as danças litúrgicas. Em alguns lugares, como por exemplo nossos irmãos na África, lá eles praticam a dança em louvor a Deus de forma litúrgica, não tem nada de sensualidade. Algumas igrejas nos Estados Unidos da América também sabem. No momento, não vemos aqui na nossa região, né, a habilidade de usarmos isso de forma litúrgica sem que a sensualidade entre junto. Se um dia isso acontecer, Deus vai mostrar, porque a dança litúrgica para louvar a Deus com o corpo não é um problema. Agora, o problema é que na nossa cultura, especialmente ocidental, está muito misturado a dança com a sensualidade em si. Então, nesse caso, preferimos prevenir do que remediar. Muito bem. Temos ainda 2 minutinhos e meio, mas acho que dá para botar mais uma pergunta no ar. O Eduardo Pássaro, ele pergunta o seguinte, através do Facebook. No Novo Testamento, apenas alguns apóstolos dos 12 aparecem nas histórias narradas. E também são os que escreveram o Novo Testamento. Os outros apóstolos, que importância tiveram? Podem até ter se desviado do Evangelho? Os outros apóstolos que não têm livros, por exemplo, ou que são poucos mencionados no livro sagrado, qual foi a importância dos 12 ali, desses que não aparecem, professor? Veja, todos eles foram importantes porque todos eles pregaram o Evangelho. Eles só não tiveram todos a mesma função. Aqui é uma questão, irmão, de dom espiritual. Se você ler Atos 1,14, você vê que, obviamente, nenhum apóstolo se desviou do Evangelho, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente. Um minutinho, professor. Atos 1,14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui fala de todos os apóstolos. Nem todos escreveram, porque nem todos tiveram o dom espiritual para isso, tiveram outros dons. Ok, muito bem. Com essa a gente termina mais um programa Na Mira da Verdade, prometendo que a gente vai se encontrar ao vivo na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, Tito. Que Deus continue abençoando a você, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui no Beco você já sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos é que fazem o programa acontecer. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar mandando sempre as suas perguntas para cá. E lembre-se, aqui parece que é um beco sem saída, mas as suas perguntas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.